O Senhor tocou no meu coração para chamar ele, Pai, e ele de bom grado está aqui para ser instrumento nas tuas mãos. Guarde a vida do irmão Ricardo, a família, a esposa, os filhinhos, Senhor. Guarde tudo que é importante para ele, Pai. E use a vida dele, fala conosco através da boca dele. Que ele possa ser o seu canal de bênção nessa noite, Pai. Feliz nós estamos por estarmos na tua casa, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Quero comentar aos irmãos na paz do Senhor, amém? Deus seja louvado por mais esse dia, né? Dia a qual nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar, exaltar o nome do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, amém? Meus queridos, eu quero te dizer que nessa noite é noite de boas novas, amém? Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, meus queridos? Porque o lugar ao qual o Senhor Jesus Cristo está, o lugar a qual o Senhor opera, esse ambiente se torna profético. E não tem ambiente mais profético a qual o lugar que se encontra o Senhor Jesus. E Ele já está aqui nessa noite, amém? E o ambiente, quando se torna profético, a qualquer momento o seu milagre pode acontecer, amém? Quero te convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé, abra sua Bíblia. Lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7. Vamos estar lendo do verso 3 e o verso 4. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia 4 homens leprosos sentados do lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar assentados aqui até que morramos? Perguntavam os leprosos um para o outro. Morreremos de fome se ficarmos sentados aqui, e morreremos de fome se entrarmos na cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército dos sírios. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer forma ou de qualquer maneira, teríamos de morrer. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, me coloco diante da Tua presença mais uma vez. Pai, eu quero dizer que a minha oração não invalida a oração do pastor Edson, Pai, anjo da igreja, Pai, mas que venha somar, Senhor. Deus, eu esvazio de todo o meu eu, Pai, quero te dizer que nada de bom que há em mim, que não vem do Teu Espírito Santo. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Deus, aqui estamos nós, Pai, com o coração aberto, ouvidos atentos, para aprender mais de Ti, Senhor. Deus, a Tua palavra é uma boa semente, o nosso coração é uma terra, Pai. Por isso eu te peço, Pai, venha falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, o ambiente, o cenário a qual esses 4 leprosos se encontram, ou esse texto a qual nós acabamos de ler, era um ambiente total de miséria. Para que você entenda, esses 4 leprosos faziam parte de um povo a qual estava passando por uma dificuldade terrível. Esses 4 leprosos faziam parte de uma cidade, não mais fazia parte por conta deles ser leprosos, eles tinham sido jogados de dentro da cidade. A cidade era Samaria, a qual, quando Israel foi dividido, Samaria ficou sendo uma das capitais, porque foi dividido em 2 reinos, e era uma das cidades era a cidade a qual o reino estava sitiado, a qual o reino morava, a qual o rei morava. E essa cidade estava passando por uma dificuldade terrível, cometida por um cerco de um exército da Síria, a qual cercava a cidade por conta da perseguição de Israel. Esses 4 leprosos estavam ali à porta da cidade porque eles não poderiam entrar, porque eles eram impuros. E quando a pessoa era cometida de lepra, eles teriam que sair fora da cidade. E a Bíblia nos fala desses 4 homens assentados à porta dessa cidade. No capítulo 6 de 2 Reis, conta a história de como a cidade estava passando. Era uma fome terrível. Era tão terrível a qual chegou o ponto de as mulheres combinarem de matar os seus próprios filhos e comer, porque não tinham mais o que comer.
E o povo passava por uma dificuldade tremenda, o povo estava passando por uma fome terrível. E essas mulheres fizeram até isso. Um certo dia elas combinou de comer um filho uma da outra, de cozinhar e comer, e elas fizeram isso. Por conta da fome que estava passando nessa cidade, por conta da situação que estava acontecendo nessa cidade, cidade de Samaria. E essa mulher come o seu filho, cozinha ali e come, e no dia seguinte, porque elas tinham combinado de comer no dia seguinte, que essa que deu o seu filho no dia anterior para comer, foi pedir para a outra que cozinhasse o seu filho, para que elas comessem, a outra escondeu o filho. E o rei foi dar uma volta à cidade, aos muros da cidade, e o rei encontra essas duas mulheres brigando por conta disso. Olha a situação a qual o povo chegou, o povo a qual Deus escolheu, a situação a qual estava passando. Então o rei se indigna com essa situação. A situação era tão difícil, mas tão difícil, a que ponto chegou. Muitas das vezes é assim na nossa vida, a situação se encontra, fica tão difícil, que nós não sabemos mais o que fazer. E o rei, quando viu aquilo, ele se indignou, ele rasga suas vestes, fica indignado. E ele vai atrás de um homem que era responsável por trazer a resposta de Deus. Ele vai atrás de Eliseu. Eliseu era o profeta da época, e o rei recorre a esse homem, a Eliseu. Pelo fato da situação a qual a cidade estava passando, ele queria uma resposta de Deus. A situação era tão dura que ele recorreu ao homem de Deus. E às vezes a situação está tão difícil na sua vida, e você veio aqui hoje atrás de uma resposta de Deus. E a resposta de Deus para a sua vida é que hoje é noite de boas novas. E boas novas é o que? É uma boa notícia. Boas novas é o que? Eu te dizer que o teu problema tem jeito em nome de Jesus. E quando esse rei recorre ao profeta Eliseu, Eliseu disse assim para esse rei. No começo do capítulo 7 de 2 Reis, Eliseu dizia assim a esse homem: amanhã, a esta mesma hora, nesse mesmo horário, o Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai resolver essa situação. Amanhã, nesse mesmo horário, as mãos do Senhor vai vir sobre o povo de Samaria. Muitas das vezes, querido, nós recebemos uma palavra profética, muitas das vezes nós recebemos uma palavra do altar do Senhor, para que o nosso problema seja resolvido. Tem pessoas ao nosso lado, às vezes da nossa própria casa, que não crê naquilo que o Senhor falou. Essa história vai se desencadeando, vai acontecendo. Quando esse rei procura Eliseu, ele vai todo enfurecido para falar com Eliseu, porque Eliseu era responsável por trazer as boas novas do Senhor, por trazer a boa notícia. Era o homem responsável, o homem que simbolizava Deus na cidade. E Eliseu disse: assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, o Senhor vai entrar com providência. E eu quero profetizar na sua vida, aquilo que você veio buscar, amanhã, a essa hora, o Senhor vai entrar com providência. Em nome de Jesus. Só que existia um oficial. Existia um oficial, a qual era o braço direito do rei. E esse oficial ouve as palavras do profeta Eliseu. Esse oficial diz assim, 2 Reis, capítulo 7, verso 2. Ele diz assim: mesmo que as janelas do céu se abrirem e derrame sobre essa terra alguma coisa, isso é impossível de acontecer. Ou seja, meu querido, às vezes você vem num ambiente profético, e esse ambiente é profético, porque o Senhor Jesus opera nesse lugar. E às vezes quando você vai contar a bênção, você vai dividir aquilo que o Senhor te falou, como Ele te disse que amanhã essa hora o seu milagre vai acontecer.
Às vezes pessoas do seu lado não crê da maneira que você crê. Às vezes pessoas do seu lado vai acabar te desanimando, vai querer te desanimar, vai dizer que é impossível isso acontecer. Mas que nessa noite você se enche seu coração de fé, de expectativa, espere no Senhor. Não deixe que as pessoas usadas pelo diabo tire aquilo que o Senhor vai te dar nessa noite. Não deixe que as pessoas usadas pelo diabo tire com aquilo que o Senhor te deu nessa noite. Enche seu coração de esperança, de expectativa e de fé, porque amanhã a essa hora o seu milagre vai acontecer. O que mais tardar até essa hora o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aquilo que você veio buscar nesta noite vai acontecer. Mas esse oficial não cria da maneira que o rei creu, não cria na palavra do Senhor. E ele disse que mesmo que abrisse a janela do céu, isso era impossível. E meus queridos, no mundo que vivemos, infelizmente há pessoas que nos rodeiam dessa maneira. Infelizmente há pessoas que nos rodeiam que não crê naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. É necessário que nós aprendamos a lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. Por mais que pessoas dizem que não, por mais que o mundo lá fora diz que não, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos diz. Nós precisamos aprender a parar de dar ouvido a coisas que não vêm do Senhor. Porque pessoas para nos desanimar tem de monte. Pessoas para te desanimar tem de monte. Pessoas para te dizer que o Senhor não tem um plano sobre a sua vida tem um monte. O mundo lá fora está repleto de pessoas dessa maneira. Mas nós precisamos, diante da dificuldade, diante das lutas, crer na palavra do Senhor e nos posicionar diante da situação e tomar uma atitude de posicionar diante da situação. E foi exatamente isso que esses 4 leprosos fizeram. Eles vendo a situação a qual a cidade estava passando, eles vendo que se eles entrassem na cidade, se caso deixasse ele entrar na cidade, eles morreriam de fome. Se eles permanecessem da maneira que eles estavam, eles também morriam de fome. Mas esses 4 leprosos, eles decidem tomar uma decisão. Eles decidem se posicionar diante da situação. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Às vezes, não basta somente nós recebemos uma palavra profética de que tudo vai mudar, de que Deus é comigo, de que Deus é com você. Se amanhã, diante da circunstância, diante da situação, nós não nos posicionamos, e esses 4 leprosos eles decidem se posicionar diante da situação. Eles param e pensam e chegam a uma conclusão que o que estamos fazendo aqui, esperando o quê? A cidade, as mulheres estão matando seus próprios filhos e comendo, não tem mais o que comer na cidade. Nós permanecemos na porta da cidade como estamos, morreremos. Então vamos tomar uma decisão, vamos tomar um posicionamento, vamos decidir nos posicionar diante da situação. E eles decidem se posicionar. Eles decidem tomar uma atitude. E a atitude a qual esses quatro homens decidem tomar é se entregar para o exército da Síria, o exército a qual cercava a cidade de Samaria.
E eles disseram: se eles nos aceitar, bem, se nos matar, nós já havíamos de morrer mesmo. Mas eles decidiram enfrentar a situação, eles decidiram tomar uma decisão. Muitas das vezes a situação é tão difícil nas nossas vidas que nós achamos que se nós deixar o tempo passar, deixar acontecer, a situação vai se resolver. Muitas das vezes nós nos calamos diante de algumas situações, nós nos retemos diante de algumas situações, achando que conforme o tempo vai passando, a situação vai ser resolvida. Mas eu quero te dar uma triste notícia, meu querido, que não vai se resolver. Se nós não tomarmos um posicionamento, uma atitude de enfrentar o problema, de enfrentar a prova a qual estamos passando e tomar uma decisão, quanto mais tempo nós deixamos o problema passar, mais difícil fica. Eu falo isso de causa vivida, não de um, não de dois, mas de alguns problemas que eu já passei hoje, louvado seja Deus que eu aprendi. Eu achando que deixando os problemas, o tempo passar, o problema ia ser resolvido. Não ia se resolver porque não dependia de Deus, porque o que depende de Deus, Ele vai mover céus e terra para nos abençoar. Mas o que depender de mim, de você, e atitude, o posicionamento depende de mim, de você. Esse nós temos que tomar decisão e nos posicionar. É assim que funciona. E muitas vezes a gente erra, ou o problema se torna tão grande, tão difícil, que a gente não vê saída. Que a gente não vê saída, a gente não consegue ver, enxergar a situação se torna tão difícil, que a gente não sabe que rumo tomar. Era assim que estavam esses 4 homens ali, ali na porta de Samaria. Mas eles decidem se posicionar. 2 Reis, capítulo 7, verso 5. A palavra diz assim: ao anoitecer daquele mesmo dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia mais ninguém sobre aquele lugar. Ou seja, eles decidem tomar uma decisão. Eles achando que era a decisão melhor a qual eles deveriam tomar. E não tinha jeito mesmo, era a decisão a qual eles deveriam tomar naquela situação. Pois a cidade não tinha mais nada. A cidade não tinha mais o que comer. Não tinha como viver na cidade. E eles não tinham ouvido a palavra profética a qual Eliseu tinha dado para o rei. E eles decidem ir até o exército da Síria, qual estava acampado ao redor da cidade. Só que, para surpresa deles, quando eles chegam diante do acampamento dos sírios, não havia mais ninguém sobre aquele lugar. Não havia mais ninguém sobre aquele lugar. Sabe por quê? Porque um homem de Deus tinha dado uma palavra. E a palavra era que o Senhor estava entrando com providência sobre a situação, sobre Samaria. E Deus já tinha trabalhado naquela situação quando esses 4 leprosos, então ele decide tomar, eles se posicionam e chegam diante do acampamento, não existia mais ninguém. Não havia mais ninguém no acampamento. E no verso 10 diz assim: pois o Senhor fez com que todo o exército da Síria ouvisse um barulho de carro bem alto, em alta velocidade, cavalos correndo e golpes de alto som de grande exército que se aproximavam, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e também dos egípcios para atacar-nos. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonaram suas tendas e os seus cavalos, jumentos e todos mais no acampamento. Só queriam salvar as suas vidas. Olha o trabalhar do Senhor. O Senhor trabalha na onde nós mesmos esperamos. O Senhor tinha dado uma palavra sobre aquele povo, o Senhor tinha dado uma palavra para aquele rei. O Senhor tinha usado o profeta Eliseu para dizer que ele entraria com providência. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: nós não precisamos entender, nós precisamos ver a maneira que o Senhor está trabalhando, nós precisamos entender da maneira que o Senhor vai trabalhar, nós precisamos crer
que o Senhor está trabalhando em nosso favor. O que nós precisamos é crer que o Senhor está entrando com providência na nossa situação. E que amanhã, até essa hora, nosso problema vai ser resolvido em nome de Jesus. Porque se fosse para esses homens poder ver, se fosse para o pessoal da cidade, o povo de Samaria, poder ver, eles não iam entender. E o povo não precisou fazer nada. Porque eles estavam debaixo de uma palavra. Mas quando nós tomamos um posicionamento, quando nós decidimos nos posicionar diante da adversidade, diante da dificuldade, nós somos os primeiros a desfrutar dos frutos. Quando nós nos posicionamos diante da dificuldade, quando nós tomamos uma atitude diante dos problemas, a vitória é certa. E foi isso que aconteceu com esses leprosos. Eles foram que anunciaram as boas novas ao povo de Samaria. Eles foram usados por Deus e anunciou as boas novas àquele povo que estava passando por aquela situação. Se não fosse esses leprosos chegar diante da cidade e anunciar, o povo de Samaria, não iria ficar sabendo das bênçãos do Senhor. E um detalhe, quando nós nos posicionamos, assim como esse leproso se posicionou, nós somos os primeiros a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós somos os primeiros a desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. No verso 9, eles chegam diante do acampamento dos sírios. Esses 4 leprosos chegam diante do acampamento dos sírios. E quando eles chegam diante do acampamento, não tem mais ninguém. E os sírios, na hora de fugir, eles com medo, porque o Senhor fez com que eles ouvissem um barulho de exército. O Senhor trabalhou para que eles ouvissem um barulho como de um exército vindo, que eles até pensou que o rei de Israel teria convocado uma outra nação para guerrear contra eles, e eles fogem. E nessa fuga, quando eles fogem, ele deixa tudo para trás. E a palavra do Senhor nos diz que esses leprosos, eles entram nas tendas, eles se alimentam, eles comem, eles bebem, eles pegam prata e ouro, tudo que o povo tinha deixado, tudo que o exército da Síria tinha deixado, e eles se desfrutam daquilo que o Senhor deu. Porque foi o trabalhar do Senhor que fez com que eles desfrutassem. Mas por quê? Porque eles tiveram um posicionamento. Eles tomaram uma decisão de se posicionar diante da situação. Eles se posicionaram diante da circunstância. Meu querido, se está difícil, se a luta está grande, se parece que não tem jeito, peça para o Espírito Santo te direcionar. Peça para Deus te direcionar nessa noite. E decida ter um posicionamento. Se posicione diante da adversidade. Não ache que o tempo vai resolver o seu problema. Decida, se posicione diante da tribulação. Se posicione. Creia no Deus que você serve. Esse mesmo Deus que operou esse milagre é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Esse mesmo Deus que operou esse milagre é o mesmo Deus que está aqui e fala com você nessa noite. Esse mesmo Deus que operou esse milagre é esse mesmo Deus que te convenceu para que você chegasse até aqui nessa noite. Para que você escutasse e ouvisse essa palavra. Para que você se encoraje, para que você enche de fé seu coração. Que amanhã, até essa hora, o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Foi esse mesmo Deus. E esse mesmo Deus trabalha por mim e por você. Mas o posicionamento de nós colocarmos a fé no nosso coração e de enfrentar a dificuldade e resolver o problema que tem que se resolver, cabe a nós. Então que nessa noite você se enche de coragem. Que eu quero te dizer, assim como aqueles leprosos chegaram às portas da cidade
e anunciar as boas novas do Senhor. Assim como eles chegaram às portas da cidade e anunciaram que não havia mais ninguém, que o exército da Síria teria ido embora, que o Senhor tinha entrado com providência na vida deles, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, as boas novas do Senhor, as boas notícias do Senhor, e boas novas é o quê? Eu te dizer que o seu problema tem jeito, é eu te dizer que a sua situação tem jeito, é eu te dizer que esse ambiente a qual nós estamos é um ambiente profético a qual o Senhor está. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Mateus 18, 20, o Senhor Jesus nos disse isso. Então não tem ambiente mais profético a qual o Senhor Jesus está. E não tem boas novas mais do que essa, eu te dizer que o Senhor Jesus está aqui e ouve o seu clamor nessa noite. E foi isso que aqueles leprosos fizeram, eles anunciaram as boas novas ao povo. Eles chegaram diante do povo e anunciaram as boas novas do Senhor. E o povo creu, e o povo desfrutou de tudo aquilo que o Senhor tinha. E a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida daquele povo. De um dia para o outro, de um dia para a noite, o Senhor fez milagre. Porque, sabe por quê? Porque o Senhor não tem problema com tempo. O Senhor não tem problema com hora. Para o Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra que saia do trono do Senhor para que o meu problema e o seu problema se resolva. Mas para isso, nós temos que nos posicionar. Para isso, nós temos que tomar uma atitude. Sabe por quê, meu querido? Porque tudo aquilo que nos traz afronta, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos tira a paz, a palavra do Senhor nos diz que Jesus já levou naquela cruz com Ele. Tudo aquilo que nos tira o sono, todas as nossas enfermidades, a palavra nos diz, a palavra do Senhor nos diz, lá em Isaías 53, 5. A palavra do Senhor diz assim: a verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até porque tudo aquilo que o Senhor tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Isaías já profetizou isso 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. O milagre que eu e você precisamos, isso é um milagre de cura, de libertação, de restauração. O Senhor já fez, o profeta Isaías já profetizou isso, a palavra do Senhor já nos disse isso 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Tudo aquilo que nos tira a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Não é que nós vamos ser sarados, nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Basta nós nos posicionarmos. Porque é a promessa do Senhor. Porque se a palavra do Senhor nos diz que por suas pisaduras fomos sarados, porque nós já fomos sarados. Se tem algo que te incomoda, se você tem uma enfermidade que te incomoda, você só precisa se posicionar diante do Senhor e crer na palavra do Senhor. Ter uma atitude de fé e perseverar. Porque se o Senhor disse que nós fomos sarados, nós já fomos sarados. Tudo aquilo que nos tira a paz estava sobre Ele naquela cruz. Tudo aquilo que nos tira a paz estava sobre Ele. Nós precisamos ouvir essa palavra e ter convicção. E ser convicto. E crer no Deus que nós servimos. E crer na palavra do Senhor. E nos posicionar diante da situação. Porque essas são as boas novas do Senhor. Hoje é noite de boas novas do Senhor. É eu te dizer que essa enfermidade que você tem, Jesus já levou na cruz do Calvário.
é eu te dizer que isso que te tira a paz, Ele já levou sobre Ele. Nós precisamos só nos posicionar diante da situação. E Jesus disse mais. Em João 16, 33, ele disse assim, ó: eu falo tudo isso para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão muito sofrimento, muitas aflições, tristezas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que se Ele venceu, eu e você também vamos vencer. Ele disse que nossa vida não seria um mar de rosas ou 1000 maravilhas, não. Ele disse que nós teríamos aflições. Só que se nós cremos e nos posicionarmos diante da aflição, nós vamos vencer assim como nosso Senhor Jesus venceu. Porque foi isso que Ele nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. Mesmo que a adversidade é difícil. Às vezes você está pensando, irmão Ricardo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o tamanho da minha dificuldade. Você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Quero te dizer, meu querido, eu não sei, mas Deus sabe. Ele tem poder para te curar, para te libertar, para restaurar, seja o que for. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele está aqui e quer operar um milagre na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele quer te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. O que você precisa é tomar uma decisão. O que você precisa é se encorajar nessa noite. O que você precisa é se posicionar nessa noite. Não deixe os maus pensamentos tirar a fé do seu coração. Tenha essa palavra de convicção no seu coração. Está difícil. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso. Deus tem poder. Ele pode resolver qualquer situação. Olha o cenário a qual esse povo de Samaria estava vivendo. Olha o cenário a qual ele estava vivendo. Em uma noite, o Senhor resolveu aquela situação. Em uma noite o Senhor entrou com providência sobre a situação de um povo, de uma cidade. O problema daquele povo era tão grande, mas numa noite, o Senhor entrou com providência e o problema daquele povo foi resolvido. Meus queridos, nós temos que nos posicionar diante da situação e cremos que nessa noite é noite de boas novas. Assim como o profeta Eliseu anunciou naquela noite para aquele povo que dentro de 24 horas o Senhor iria entrar com providência. É o que o Senhor tem para falar para mim e para você nessa noite. E que nessa noite nós cremos na palavra do Senhor. Que nós não deixamos pessoas assim como aquele oficial daquele rei nos tirar a nossa bênção. Que nessa noite nós possamos ser como esses 4 leprosos, nos posicionar diante da situação. Que nessa noite nós possamos confiar e crer que assim como aqueles leprosos anunciaram as boas novas do Senhor naquele povo, para aquele povo, que nessa noite nós possamos crer que essa noite é noite de boas novas. Essa noite a qual o Senhor preparou para que Ele pudesse dizer para mim e para você, para que nós tenhamos bom ânimo. Porque se Ele venceu o mundo, nós também vencemos. Essa noite foi a noite a qual o Senhor nos preparou para nos dizer que tudo aquilo que nos tira a paz, seja enfermidade, seja problema no casamento, seja na finança, tudo aquilo que nos tira a paz, Ele preparou para nos dizer que Ele levou sobre Ele naquela cruz do Calvário. Nessa noite Ele preparou para nos dizer que nós
tomamos um posicionamento diante da adversidade. E nós decidimos nos posicionar diante da adversidade. Nós devemos decidir enfrentar o problema a qual nós temos passado. E nessa noite você possa decidir a encarar a situação, a buscar recurso no Senhor, para que Ele possa entrar com providência na sua vida. Nesse momento eu quero te convidar a você a se colocar em pé em nome de Jesus. Quero te convidar a você a levar seu pensamento nessa situação que tem tirado o sono. Nessa noite eu quero que você coloque a sua atenção em tudo aquilo que tem te trazido medo, tudo aquilo que tem te feito parar. Se a situação está difícil, aquele povo de Samaria também estava passando por uma situação difícil. Está complicado para você, para aqueles 4 leprosos, a qual estava na porta de uma cidade, a qual a cidade não tinha mais nada o que comer. E eles decidiram tomar um posicionamento, se posicionar diante da situação. Aleluia. Eles decidiram dar um passo. E nessa noite, você que está aqui, só você que decide se posicionar, só você que decide buscar um recurso no Senhor. Deus. Eu quero te convidar a vir no altar do Senhor nesse momento. Eu quero te convidar você a tomar um posicionamento, a se posicionar diante da situação, a dar um passo de fé. Se está difícil o teu problema, para o Senhor não tem problema difícil. Ele é um Deus sobre todas as coisas. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Aleluia. Eu quero te encorajar a você se posicionar, a começar a ter um posicionamento nesse momento. Aleluia. Você que necessita da intervenção do céu na sua vida. Você que necessita de um milagre na sua vida. Você que crê que amanhã, até essa hora, o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Aleluia, Senhor. Que você venha falar no altar do Senhor. Aleluia. Que você venha se posicionar diante do Senhor nessa noite. É diante do Senhor que você vai se posicionar. Porque é o Senhor que vai entrar com providência na sua vida. Porque é o Senhor que vai entrar com milagre na sua vida. Essa noite é noite de boas novas. Deus, aleluia, Senhor. Essa noite é a noite a qual o Senhor nos diz que amanhã, até essa hora, Ele vai entrar com providência sobre nossa vida. Amém. Essa noite é a noite a qual o Senhor nos diz, aleluia, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Sim, abaixei. Que em nome de Jesus, você fale para o Senhor nesse momento, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, aquilo que você está enfrentando. Você fale para o Senhor nessa noite que você está tomando um posicionamento diante da presença dEle. Que você crê no seu coração, aleluia, na palavra do Senhor, que amanhã até esta hora, o Senhor vai entrar com providência na sua vida. amém. E que amanhã até esta hora, você vai ser o próximo a anunciar as boas novas do Senhor. Aleluia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor. Sim, Deus. Queremos te agradecer por tudo aquilo que Tu és, Pai. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de estar diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Deus, queremos te dar graça, Pai, porque se estamos aqui, o Senhor que nos trouxe até esse lugar, Senhor. Aleluia. Deus, queremos te louvar por essa palavra, Senhor. Queremos te louvar por as suas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Deus, agora eu quero te dizer, Pai, Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor, a qual decidiram tomar uma posição, Pai. Deus, estão os teus filhos a qual decidiram, Senhor, tomar um posicionamento, Pai. Deus, o meu pedido é, a minha oração é, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência sobre a vida de cada um, Pai.
Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor, Pai, Aleluia. entrou com providência, Senhor, sobre aquele povo, Senhor, de Samaria, Pai. Sim, Deus. Deus, assim, Senhor, como o Senhor usou a vida do profeta Eliseu para dizer, Pai, que dentro de 24 horas, Senhor, Sim, Pai. aquele problema, aquela solução teria sido resolvida, Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que assim seja hoje nesse lugar, Pai. Sim, Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a cada um que está aqui, Pai, que decidiu se posicionar, Senhor, assim como aqueles 4 leprosos, Pai, seja, Pai, os próximos, Senhor, anunciar as suas boas novas, Senhor. Aleluia. Porque é isso que o Senhor tem para nós, Pai. É isso que o Senhor tem para nós, Senhor, as suas boas novas, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te bendizemos, Pai. Sim, ó Pai. Tu és o soberano, Senhor. Tu és o soberano. Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele que nós gritamos, Abba, Paizinho. Abba, Pai. Abba, Pai. Tu és o Deus, mas também Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela vem pela manhã. E o Senhor está aqui nesse momento. Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Que a Tua palavra confirma isso. Choro dura uma noite, mas a alegria. Eita, com providência, Pai, na vida deste homem e desta mulher, eu creio, que nesta noite está tomando uma posição. Tu sabes qual é a situação dela. Tu sabes qual é a situação dele. Ela vem pela manhã. E eu creio em milagres. Eu creio, eu sou um milagre do Senhor. Eu creio no Teu poder, Pai. Manifesta, Senhor, no sobrenatural, Senhor, nas regiões celestiais agora, Senhor. Eu creio. Na atmosfera, Tu és o Deus. Tu és o Senhor desta terra, Pai. Tu és aquele que entra com providência, Senhor. Tu és aquele que nos chama, nos traz à existência o milagre que precisamos, Pai. Ó Senhor, como nessa passagem, o texto diz que havia a cidade toda cercada. Ei, Pai, mas o Senhor também falou de 4 homens que foi até a outra cidade, onde tinha fartura, Pai. E a Tua palavra nos ensina que quando aqueles 4 homens tomaram aquela posição, o Senhor foi com eles. Os adversários, Pai, quando aqueles 4 homens iam caminhando, os adversários começaram a ouvir o barulho de um grande exército. Ei, entenda, quando Deus está com você, você é a maioria. Você já é a maioria. Quando Deus está na tua causa, você se torna a maioria, igreja. Ela vem pela manhã, eu creio. O exército ouviu o barulho da maioria. A maioria havia vindo. Ei, a maioria vai com você. O Senhor quer dar ordem, diz que dá ordem aos anjos dele a teu respeito. Já foi liberado nessa noite. Os anjos, a maioria com você. A maioria está com você para te guardar, para te sarar, para resolver a tua situação, para resolver o problema da tua família. É a maioria, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é Ele. Crê somente, creia somente, pela fé, creia, creia. Eu creio. Creia no poder do Todo-Poderoso. Creia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia, apenas creia nesse poder. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus
que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa situação vai se transformar em alegria. Creia nisso. Creia que essa situação que você está vivendo vai se transformar em um grande testemunho para a glória de Deus. Eu creio. Creia, apenas creia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio em milagre. Eu sou um milagre. Eu creio. Vivemos dias de milagre. A igreja do Senhor vive dias de milagre. Porque a igreja do Senhor não se curva. Ela sempre está de pé. Ela sempre está de pé. Porque ela tem o Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Receba essa palavra. Receba, que ela desça agora até o seu coração e que ela se transforme em milagre para você. E pela fé, a palavra do Senhor diz: assim como você disser, assim será. Nós dissemos que será bênção, que tem solução, que Deus já entrou com providência, que o milagre já começou a acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você crê, aplauda Ele, glorifique a Ele. Glorifique a Ele, glorifique a Ele. Toma posse pela fé.